Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, você é uma pessoa grata ou você é uma pessoa ingrata? Você sabe diferenciar o que é a gratidão da educação? Existe uma diferença entre você ser uma pessoa que tem gratidão e uma pessoa que ela tem educação. Quando a Bíblia fala sobre que o reino de Deus é para as pessoas boas e justas, né? As pessoas confundem muito. O que é ser justo para Deus? Em 1 Coríntios 9:27, tem um versículo que fala que eu esmurro o meu corpo para que eu não viva por conta própria, para que eu não viva apenas pelo que eu acho, pregar uma coisa e viver outra coisa. Então esse versículo, ele nos dá uma aula do que é a gratidão, que a gente, muitas vezes, se você for vivendo por conta própria, o mundo ele vai lhe massacrando, lhe maltratando. Então, quando Deus fala sobre o perdão, as pessoas têm que entender que todas essas palavras existe um fundamento, existe uma história por trás dessas palavras, existe um sentido. Essa palavra gratidão, ela não é educação. E como você ter gratidão sem você ter reconhecimento? Sem você saber reconhecer as coisas? Não tem lógica. Não tem como você discernir a gratidão se você não estudar o que significa. Hoje em dia, muitas pessoas, elas têm dificuldade de acreditar em Deus por olhar no geral e não buscar o seu Deus, o seu interior. A Bíblia, quando a Bíblia diz que ali é um manual de vida, é porque ali está exposto os pecados, os erros de todos e as consequências da vida de todos, para que a gente vá vivendo e aprendendo que Deus existe. É por isso que Deus diz que sozinho, sem um guia, você termina se perdendo, por não saber que rota você está. Então, a Bíblia é um livro que ela mais ou menos é indicada a uma pessoa quando ela já tem mais de 20, 25 anos. Porque se você for ler uma Bíblia na adolescência, você não vai entender nada daquilo, nada do que está escrito. A gratidão, ela é um sentimento que para você ser justo na terra com alguém, ela dói dentro de você. Para você ser uma pessoa grata, você precisa reconhecer a situação. Por isso que Deus diz que a gente tem que ser sóbrio, porque você tem que ter ciência da situação que você está vivendo para poder você ser justo. E hoje em dia isso é muito raro. É como um ser humano ele entrar em uma mata fechada e ele não conseguir ver nada do que não lhe atrai. Quando você entra em uma situação que não lhe agrada, você não consegue colher nada daquela situação por não estudar uma situação. Então, se você entra numa mata, o que você consegue ver nessa mata? Você tem muitas coisas em uma mata, mas se você está precisando apenas de lenha, você só vai ver a lenha. Então, o que isso lhe ensina?
é que a gente só consegue ver aquilo que nos agrada. A gente só consegue ter a percepção daquilo que queremos, daquilo que nos convém. E isso não é ser uma pessoa justa. A justiça, ela anda com a gratidão. E muitas vezes as coisas batem de frente uma com a outra. Eu vou lhe dar aqui 1 ou 2 exemplos para você entender que vai existir na nossa vida situações para você reconhecer o que é o sentimento da gratidão. Existem situações, não é toda hora, não é a todo momento que você consegue aprender o que Deus ensina. Existem momentos que você aprende o que aquela palavra, o sentido daquela palavra. A gratidão tem um sentido. Então, uma pessoa ingrata, ela só consegue reter aquilo que lhe convém, aquilo que lhe agrada. A partir do momento que uma pessoa, ela fizer algo que não agrada a outra, o outro já descarta aquela outra pessoa. Ela só consegue querer algo que lhe agrada. É isso que Deus ensina. Então, por isso muita gente, ela tem dificuldade de encontrar a Deus, porque ela só consegue ter visão na situação que lhe agrada. E a gratidão não é isso. A justiça não é isso. Eu vou lhe dar uma suposição de uma história para você entender como é que você descobre se você é uma pessoa educada ou uma pessoa grata. Uma época, eu vivi uma situação que eu vi os meus pais querendo se separar. O meu pai, ele é meu padrasto. Meu pai biológico é falecido. E aí eu fiz uma casa do lado da casa da minha mãe, né? E essa casa estava alugada. E o meu pai queria ir embora da casa. E eu dei conselho, já que eles não estavam conseguindo viver na época no mesmo teto, que a minha mãe pedisse a casa para ele morar. A casa estava alugada e ela não queria pedir. Ela dizia, se ele não me quer mais, que ela queria. Se ele não me quer mais, ele tem que ir embora. Embora daqui. Não é eu que não quero ele. É ele que tem que ir embora. E eu falava para minha mãe que ela não devia pensar assim. Desde quando eles já tinham mais de 30 anos de convivência e que ela tinha que botar na balança as coisas que ele abriu mão e que ele não tinha mais idade para pagar aluguel. Então eu disse a ela, mãe, peça a casa para a senhora, para ele morar, para ele não pagar aluguel. E aí ela não quis pedir. Ela não quis pedir e eu vi meu pai querendo ir embora da cidade. Porque ele disse que não ia conseguir viver pagando aluguel. Então ele ia voltar para a cidade dele para tentar a vida dele. E aí, de ver muita resistência da minha mãe, eu impus para ela que se ela não pedisse a casa para o meu pai morar, já que ela não queria ceder, e eu tinha minha contribuição na casa porque tinha sido eu que fiz, o chão era da herança dela, da mãe dela, mas quem construiu foi eu. Então eu disse a ela, se a senhora não quer pedir a casa para o meu pai morar, para ele não ir embora daqui, então a senhora vai ficar com as 2 casas, fique com tudo porque ele está abrindo mão de tudo, ele não quer nada, mas aqui eu não piso mais. E ali eu choquei, né, a ela. E ela jogou na minha cara que o meu pai não era o meu pai, que ele era meu padrasto e que eu tinha que ser por ela, que ela não entendia a minha posição, desde quando ela era minha mãe
e ele era o meu padrasto. E eu falei para ela que ela botou ele na minha vida como meu pai. Eu cresci vendo que ele era meu pai. Ele me respeitando como filha e eu o respeitando como pai. E a partir daquele momento que ela não queria mais, quer dizer que eu tinha que ter uma opinião de ser contra o meu pai ou não me impor, não fazer nada a favor do meu pai, porque ela era minha mãe. Essa era a opinião dela. E eu disse a ela que a minha opinião era eu ser uma pessoa justa. Eu não estava vendo justiça nenhuma naquela situação. Desde quando eu vi que ele sempre tentou ser uma pessoa boa, né? Eu vi que a situação deles dois não estava mais dando para conviver, porque brigava demais. Então, o que isso me ensinou? Que nem sempre, para você ser justo na vida, você tem que ser agradável. Ou você acha que as pessoas, elas amam a Deus sem conhecimento algum? Muitas pessoas, elas não conhecem Deus por não buscar, e outras não conhecem Deus por não entender que Deus se diz o único que faz justiça na terra. Mas sempre que Deus ele faz justiça, ele é reprovado na visão das pessoas. Ele é um Deus injusto, ingrato, pelas pessoas não entender como funciona o mundo espiritual e as leis que ele diz que é espiritual. Então, as pessoas, elas não sabem discernir o que é justiça e o que é gratidão. As pessoas não sabem. A partir do momento que uma pessoa, ela fala algo que a pessoa não concorda, as outras pessoas costumam jogar pedra, se afastar, só porque não gostou de alguma coisa que falou e a pessoa não concordou. Às vezes você tem uma amiga, um amigo, e você faz tudo pelo aquele amigo. No momento que você faz algo que desagrada aquele amigo, ele não consegue ver nada do que você fez. Isso é ingratidão. É você só reter, você só pega o que convém para você. Você não sabe desmiuçar como Deus ensina. Você não sabe ter uma peneira e observar o lado bom das coisas. Por isso está tendo muita dificuldade das pessoas acreditarem em Deus. Eu já vivi muita injustiça na terra e descobri o que significava os sentimentos, a gratidão, o perdão, o amor, tudo que a Bíblia ensina sobre os sentimentos. E eu vivi muita experiência de ingratidão, muitas mesmo. E eu descobri que é muito raro um ser humano aprender a ser grato, porque as pessoas, elas só querem ouvir o que lhe agrada. Elas não querem ouvir o que não agrada. Eu vivi também uma situação entre duas amigas. Eu tive duas amigas que eram muito amiga minha. Nós não éramos três amigas. Eu era amiga, amicíssima de uma, e depois eu fiz uma amizade amicíssima de outra. E por conta da outra, uma ficou com ciúme, a mais antiga, a que eu conheci primeiro. Ela ficou com ciúme daquela amiga. E ela falava mal daquela amiga. Ela sempre falou mal, né? Ela dizia que via falsidade, que ela não gostava daquela pessoa. Mas quando as duas se viam, se tratavam bem, se respeitavam. E ali uma foi conhecendo a outra aos poucos, e uma das amigas apresentou
a outra amiga a um pessoal da alta sociedade, porque uma trabalhava com salgados e a outra trabalhava com confecções. Então ela começou a fazer propaganda das coisas que ela trabalhava, né? Então ela começou a falar do produto, que ela trabalhava com salgados, fazia aquilo muito bem, e ela começou a abrir umas portas para aquela amiga minha. Começou a falar bem e fazer a propaganda. E aí ela começou a pegar umas clientes da alta sociedade, melhorou para ela. E ali eu entendi mais ainda o que significava o mundo e as pessoas. A partir do momento que uma falava que a outra era falsa e a outra também falava que a outra era falsa, ali começou as duas ter um pouco de convívio, uma fazendo propaganda da coisa comercial da outra e abrir portas para ela. E ali ela começou a enxergar que a outra amiga não era uma pessoa ruim, né? Ela abriu os olhos que aquela pessoa não era ruim e passou a tratar bem, a fazer bolo, chamar a outra amiga para agradar e dar bolo de presente, já que ela estava trabalhando mais por conta. Ela começou a ser grata com aquela pessoa. Mas ali eu comecei a observar, né, que uma falava bem da outra, uma começou a comercializar, a propagar o trabalho da outra e começou a me descartar. Eu já não era amiga mais de uma, que a gente terminou a amizade, e depois eu percebi que elas duas tinham um contato, né? Porque eu percebi que ela foi pegar uma encomenda e ali ela ganhou um bolo de presente. Quer dizer, elas duas fizeram uma amizade. E eu, que já não era mais amiga de uma, comecei a observar como os papéis se invertem, né? Quer dizer, eu que fui a ponte, eu observei dessa forma. Quando você está no meio de uma situação, não é sempre que você consegue observar e aprender nesse mundo. Só quando você está no meio. Às vezes você está numa ponta ou em outra e você não consegue aprender sobre os sentimentos que existem entre os seres humanos. E ali eu comecei a aprender como as pessoas sabiam valorizar apenas o que lhe convém, o que lhe agrada, pelo comércio. Eu não estou dizendo aqui que é errado. É o mundo. Isso é o sistema do mundo. As pessoas, elas, para conseguir portas, para abrir portas, para ganhar mais dinheiro, ela consegue ter essa percepção que as pessoas, ela pode ser uma ponte, né? Mas aí a verdadeira ponte que está no meio da história, ela é totalmente descartada. Creio eu que, como eu não era mais amiga de uma, entre elas pode ter saído até algum comentário que a que está no meio é a pessoa que não vale nada, não presta. E ali eu comecei a discernir o que era o ser humano. Interesse próprio. O interesse próprio. Que as pessoas, elas não têm essa percepção. Elas vivem no interesse próprio e acham que ser grato é ser educado. E muitas vezes a gratidão, ela vai para um lado e a ingratidão vai totalmente para o outro. Porque as pessoas, elas só enxergam aquilo que ela quer. É isso que eu quero que você entenda nesse conteúdo. Se um ser humano entrar em uma mata atrás de lenha,
ela não consegue ver nada que aquela mata pode lhe proporcionar. Ela só consegue ver a lenha. Porque é isso que lhe atrai. É isso que convém a ele. Então, isso é do ser humano. Isso não é de Deus. Isso é a percepção do ser humano. Então, isso me ensina que como as pessoas dificultam encontrar o Espírito Santo, porque o Espírito, ele é algo sobrenatural, é uma coisa da natureza. Então, ele sabe para quem ele se mostra. Ele sabe, o Espírito Santo, como ele tem o poder do sobrenatural e ele vê tudo, ele sabe para quem ele se mostra, com quem ele vai falar. Porque as pessoas que elas vivem apenas por interesse próprio, elas não conseguem ter percepção de coisas pequenas. Elas não conseguem ter gratidão pelas coisas que não convêm, que não agrega a eles. Então elas só conseguem ver aquilo que elas querem. O que elas não querem ver, elas não conseguem ver. Então muitas vezes ela desperdiça encontrar o Espírito Santo por achar que Deus é apenas aquilo que ela quer. Ela não consegue querer buscar Deus como verdadeiramente Ele é. E por isso, as pessoas vivem tão enganadas na terra. Tanta gente vive sem acreditar em Deus por não querer buscar e por querer ver apenas aquilo que ela quer ver. Ela não tem a dimensão de ver as formas como Deus ensina. Então, como Deus ensina, ela não quer. Ela diz que é loucura, que é besteira, que aquilo ali é coisa da mente daquela pessoa. Um dia eu vi num comentário um rapaz botar que cada um, não é Deus que criou o ser humano. Olhe como eu vi no comentário. Não é Deus que criou o ser humano, e sim o ser humano que cria Deus. Que cria o seu Deus na mente dele. Quer dizer, ele só tem a percepção daquilo que ele quer. Quer dizer, quando ele morrer, tudo vai acabar. Nada existe. As plantas, o mar, o tempo, o vento. Na mente daquela pessoa, nada existe. Só existe ele. Na mente de uma pessoa que faz um comentário desse, ele só consegue ver ele. Ele não consegue ver a dimensão do Criador. Então, quem passa por experiências espirituais como eu, que vi as duas dimensões e fui interrompida numa cirurgia onde eu não me operei por uma intervenção espiritual, então quem fez aquilo ali por mim? Quem proibiu os médicos me operarem? Quem me ressuscitou de um coma? Quem curou as minhas doenças? Então, quem não passa por nada, nada ela sabe. E quando a gente vai tentar falar de Deus para uma pessoa que não sabe o que é, ela diz que é loucura. Ela não sabe o que é e não quer saber. Ela acha que não precisa saber. Porque as coisas espirituais dá trabalho. Deus, ele exige a diligência, como ele fala. Então Deus, ele diz que Deus é para aqueles que querem buscar e querem crer. Então as pessoas só querem o que elas querem. Elas não querem saber do que elas não querem. Eu não preciso saber de certas coisas. Então eu lhe digo essa experiência. Se você entrar em uma mata e você não ser uma pessoa perceptiva, que quer perceber as coisas, que quer aprender, que se questiona, o que é isso? Por que isso? Um ser desse, ele nunca vai encontrar o Espírito Santo. Porque ele só consegue ter percepção daquilo que lhe convém, daquilo que lhe agrada.
E Deus não é isso. Deus, ele explica que ele é o único que consegue fazer justiça na terra. E pelas pessoas ver como vive o mundo, elas preferem não acreditar em Deus, julgando Deus como nada. Tudo é por um acaso. Aconteceu. Está na terra. É a criação do homem. O homem criou o homem criou as plantas, o homem criou o mar. É tudo não tem uma força superior por trás disso. Então, quem vive algumas experiências grandes que a Bíblia fala, é que consegue descobrir que realmente o Espírito Santo não é aquilo que as pessoas pensam. Principalmente o dinheiro, né? Que é isso que as pessoas pensam. Tem dinheiro, eu já tenho Deus, não preciso, já sou abençoado. E vive com esse orgulho dentro de si mesmo, querendo ver apenas aquilo que eles querem ver. E a ingratidão é mais ou menos isso. Se você estudar sobre a ingratidão, você aprende que a ingratidão é aquilo que na hora que aquela pessoa, ela não lhe favorecer mais, pode ter certeza, quando você não favorecer mais alguém, ela lhe descarta. Ela lhe substitui por outra pessoa, ela simplesmente não vai ver nada do que você fez como pessoa, porque você desagradou em algum momento. Quando você desagrada em algum momento, nada vai chamar a atenção de uma pessoa que ela carrega a ingratidão dentro dela. Porque para você ser grato e ser justo, você esmurra a si mesmo. Você vai de contra a si mesmo para ser justo. Você não fala apenas aquilo que lhe convém, aquilo que me agrada. Ah, não é problema meu, se uma coisa não é problema seu, você não dá uma opinião, você não fala uma palavra que possa ajudar alguém, porque não é problema meu. E não é bem isso que Deus ensina na Bíblia. As pessoas que elas não buscam o conhecimento bíblico, porque a Bíblia é uma balança, né? Deus, ele é uma balança. Então, como as pessoas não querem crer, porque elas só creem naquilo que elas veem, ou então elas não querem buscar conhecimento, eu acredito em Deus porque existe o mundo. Alguém criou o mundo. Mas Deus não ensina isso. Deus diz que é impossível você encontrar a Deus se você não buscar. E ele ainda diz que você tem que buscar da forma certa, não de qualquer forma. Porque de qualquer forma você não vai saber como Deus se movimenta na terra. O que significa a justiça de Deus? O que significa o preço do pecado? As consequências de tudo que ele ensina. Então, como ele diz, assim na terra como no céu, ele fala em céu como mundo espiritual. Então, quando se fala em terra, fala entre nós. Então, como você pode ser uma pessoa grata se você for ingrata? Se você não sabe ser grato àquilo que você vê. Deus diz isso. Se você não é grato àquilo que você consegue ver, como você tem gratidão dentro de você? Por isso, Deus diz que quem comigo não ajunta, espalha, não tem meio termo. Se você não consegue ter gratidão pelas coisas que você consegue ver, então jamais você vai encontrar o Espírito Santo. Porque as pessoas, elas se desgratam quando tudo está dando certo, quando tudo está dando bem. Quando algo sai errado, quando algo sai fora do contexto, ela já começa a blasfemar, reclamar e não aprender. Porque Deus, ele tem as suas maneiras de se mostrar. Não é de qualquer forma. Então ele precisa
mover algumas coisas de situação para que você encontre o Espírito Santo. Então, pessoas que têm tudo, elas só precisam crer em Deus. Por quê? Então, ela associa Deus com o dinheiro e não busca conhecimento nenhum. Mas se você observar os seres humanos, você vê como o ser humano é ingrato. É muito raro as pessoas conseguir ser uma pessoa grata, né? Uma pessoa grata, ela vive situações que nem sempre é agradável aos olhos delas. Quantas vezes eu fui na casa de minha mãe, de meus pais, sem vontade, só por gratidão, só por saber que eu tinha uma mãe. E se ela não foi a minha mãe da forma certa, mas ela foi minha mãe. Então, a minha família, ela dava conselho. Não vá na casa da sua mãe, para você não sofrer, porque eu sofria muitas vezes ataques de palavras desagradáveis. Mas eu pensava dentro de mim, mas ela é a minha mãe. Então eu chorava 2, 3 dias e ia lá, como se nada tivesse acontecido. Não para me agradar, mas sim por ser grata. Para ela saber que tinha uma filha ali, né? Que ela podia contar com a filha na hora que ela precisasse. Então ser grato é mais ou menos isso. É você não fazer só aquilo que você quer. É quando o outro lhe desagradar, você simplesmente descartar aquela pessoa, porque ela não me agrada mais, não é mais como eu queria. Isso é uma ingratidão. Então, quando Deus diz, se você não pode ser grato, aquilo que você vê, imagine aquilo que você não vê. Não existe gratidão dentro de uma pessoa dessa, que elas só conseguem ver aquilo que ela pode tirar proveito. E na situação que eu vivi das minhas 2 amigas, eu vi ali que uma falou mal da outra há um certo tempo, falou e depois as 2 estavam ali trocando bolos, né, conversando como já se conhecesse há muitos anos. E simplesmente as 2, uma já tinha me descartado e depois, quando eu encontrei Deus, eu também fui descartada. Não serve mais para mim. Ela agora mudou, tem o Deus dela, não preciso mais saber nada, não me convém. Então as pessoas, elas não sabem estudar o que Deus ensina na Bíblia. Ela simplesmente, ela descarta. Quando você não agrada mais, não convém mais, ela não faz um esforço para entender o que aquela pessoa quer me ensinar, o que aquela pessoa quer me mostrar. Nem que eu não concorde com tudo, mas eu vou ouvir, eu vou saber, eu vou tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Não. As pessoas julgam, descartam e para ela ser justo é pagar as contas em dias. E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Se você já passou alguma injustiça nessa terra, porque Deus diz que no mundo tereis aflições por conta disso, por você não entender muitas vezes uns aos outros, porque realmente não é fácil. Quando a gente vai ficando maduro, a gente vai vendo como o ser humano vive por interesse próprio. Eles não se abdicam de nada que eles não querem. Eles só querem o que agrada, o que convém. E por isso o mundo cada vez está ficando mais difícil das pessoas acreditarem em Deus. Tá certo? E até o próximo vídeo.